Boa noite. Comissão Especial de Enfrentamento à Covid define primeiros encaminhamentos. Vimos por bem repassar ao Executivo alguns questionamentos pertinentes à pandemia, sobre os quais nós precisamos ter os dados e os números para então, de alguma forma, tentar ajudar. Câmara solicita do Executivo informações sobre erro ocorrido em processo de vacinação. Não pode, de forma alguma, colocar todo um trabalho em risco, um trabalho de resultado, um trabalho que todos aqui, muitos eu vejo aqui, ajudando, estando lá. Então acho que a nossa parte a gente fez. Vereador Inharan Carvalho sugere criação de ambulatório para o atendimento de pacientes pós-Covid. A UPF está se atendo mais a pessoas que foram entubadas, mas as pessoas que não foram entubadas, que ficaram em suas residências sendo tratados, também passam e podem estar com sequelas pós-Covid. E ainda, Brasil registra 30 mil novos casos de câncer de pulmão todos os anos. Existem alguns sintomas mais prevalentes nessa doença, principalmente tosse, às vezes associada com sangue, chiado no peito, uma falta de ar gradativa, então que vai aumentando conforme o tempo. A Comissão Especial de Acompanhamento, Combate e Enfrentamento à Covid-19 em Passo Fundo já iniciou os trabalhos. Nós ouvimos a presidente do grupo, vereadora Ada Cristina Munareto, que explicou quais foram os primeiros encaminhamentos. Tivemos já 2 reuniões, a primeira foi uma reunião mais burocrática, na segunda já discutimos com os membros da comissão sobre o direcionamento dos nossos trabalhos. Então, vimos por bem repassar ao Executivo alguns questionamentos pertinentes à pandemia, sobre os quais nós precisamos ter os dados e os números para então, de alguma forma, tentar ajudar a solução desses problemas que vão vir nessas respostas do Executivo. Também já solicitamos à mesa diretora para que possamos fazer uma reunião com a AMPLA, que é a Associação dos Municípios do Planalto, que são os pacientes de toda essa região que são atendidos aqui na cidade de Passo Fundo, para que nós tenhamos deles também algumas informações que são importantes para o andamento da comissão. Com o objetivo de fiscalizar e propor iniciativas para o município, a Comissão Especial solicitou do Poder Executivo uma série de informações. Os questionamentos envolvem as mais diferentes áreas de atendimento dos casos de Covid-19. Como os protocolos seguidos nos CAIs, como está sendo feito o acompanhamento das famílias dos pacientes que são diagnosticados com a Covid, como está sendo feito o acompanhamento do paciente que é diagnosticado, se ele é monitorado, se existe algum meio de contato para que esse paciente tenha sanado as suas dúvidas e as suas dificuldades durante o tratamento. As medicações que são fornecidas pelo município em geral para o tratamento, se as vítimas, se existe algum controle das vítimas, dos pacientes que vão até os CAIs diagnosticados, quantos chegam aos hospitais em situação pior, quais as medicações que eles usaram e que não trataram, no caso, a doença, para que nós possamos ver vias que realmente venham a tirar esses pacientes da hospitalização, que venham evitar essa hospitalização, evitar a intubação, evitar UTI, porque nós sabemos que os leitos são poucos, nós sabemos que as dificuldades são grandes dentro dos hospitais. Então, estamos
visitamos os CAIs, visitamos os hospitais, não oficialmente, enquanto comissão, mas enquanto sim como vereadora, e buscando também nos hospitais saber das suas dificuldades, saber de que forma que a comissão pode estar ajudando. A presidente do grupo comentou ainda que os vereadores têm dúvidas sobre o procedimento de fiscalização das medidas de distanciamento social. Nós solicitamos ao Executivo a forma com que está sendo feita a fiscalização, porque foi disponibilizado um WhatsApp, onde as pessoas podem oferecer denúncias sobre aglomerações. Então, solicitamos como estão sendo feitas a resposta a essas solicitações, se a fiscalização, quantas pessoas estão disponíveis para efetuar essa fiscalização e se estão conseguindo, sim, fazer com que essas aglomerações sejam coibidas aqui no município. A Prefeitura abriu um processo administrativo para apurar um erro ocorrido no processo de vacinação realizado no último sábado. Uma mulher constatou em vídeo gravado por familiar que a dose da vacina não havia sido injetada e retornou ao CTG para refazer a aplicação. O caso repercutiu nas redes sociais e também nos pronunciamentos da primeira plenária da semana. Atento ao fato, o Legislativo elaborou um pedido de informações ao Executivo. Isto foi lamentável porque gera uma insegurança em todos nós e em toda a sociedade num período tão grave, onde se observa em outros locais que essa prática teria sido destinada a práticas ilícitas em outros locais. Estou falando aqui. Nesse sentido, tenho que, pela seriedade da situação, isso merece uma apuração rigorosa do município, apurando se foi uma casualidade, se foi uma distração, o que é surpreendente, né, por ser uma profissional atuando especificamente para fazer isso. E fiz, nesse sentido, um pedido de providências ao município para que promova efetivamente a apuração dessa circunstância, que verifique se se tratou de um caso isolado, que verifique as questões de descarte desse material e que verifique se há caso de outras situações em que pessoas que deveriam ter sido vacinadas ou que estariam vacinadas foram acometidas por Covid, se acaso esta atitude se repetiu anteriormente. Eu venho aqui mais para ressaltar a agilidade que houve da nossa secretária, evidentemente orientada para o prefeito municipal, em fazer a apuração, falar logo numa sindicância para que os fatos sejam apurados. E eu aí lembro que às vezes pergunto, para mim que sou da área, médico, o que a gente poderia, o que a sociedade poderia fazer, né, para gratificar, cumprimentar o trabalho exaustivo que os profissionais da saúde estão fazendo. Eu acho que agora é uma oportunidade de fazer isso, de cumprimentar os profissionais da saúde, ressaltar os profissionais de saúde, né, com esse fato. Como? Dando oportunidade das pessoas que estão sendo acusadas, e a gente vê nas redes sociais, inclusive palavras impublicáveis até, em relação a essa nossa profissional que estava trabalhando e aparentemente cometeu um equívoco. É evidente que a sindicância apura isso. E saberemos, então, se existe dolo ou não. Me parece que não. Até porque uma pessoa que sabia que estava sendo filmada não cometeria um ilícito. Seria muita burrice mesmo, né, se tivesse. Mas vamos deixar que
a sindicância apure esses fatos e nos traga esses fatos, então. Temos que buscar as informações, mas a gente não pode, de forma alguma, colocar todo um trabalho em risco, um trabalho de resultado, um trabalho que todos aqui, muitos eu vejo aqui, ajudando, estando lá. Então acho que a nossa parte a gente fez, e eu tenho certeza que o Executivo vai fazer a deles. Porque senão, temos outras ferramentas para cobrar. E nós vamos fazer isso. Então, o documento ainda está no sistema. Quem não assinar até o final, a gente vai protocolar assim mesmo. Mas a intenção é mostrar para a comunidade, buscar as informações, porque tem que ser dessa forma. Então, acredito muito na transparência, para que a gente possa estar mostrando para aqueles eleitores que Passo Fundo vacinou, e não é à toa, vereador Trindade, que é o primeiro lugar. Então a gente não pode ser inconsequente de questionar isso sem ter provas, mas nós queremos as informações. E depois do intervalo, vereadora Regina Costa dos Santos pede ampliação da equipe de trabalho da Vigilância Sanitária. Nós voltamos em seguida. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. Covid-19. Queremos alertar a população que os índices de contaminação pelo coronavírus estão muito elevados. É necessário que todos tenhamos responsabilidade para contermos a propagação do coronavírus. Houve aumento dos casos ativos, aumento na ocupação de leitos clínicos e as UTIs estão no limite da capacidade. O descaso com a doença pode matar. Faça a sua parte. Uma campanha ampla e Ciplan. Duas novas indicações ligadas à temática da pandemia foram feitas ao Poder Executivo por Inharan Carvalho e Regina Costa dos Santos. Confira na reportagem o teor de cada pedido. O vereador Inharan Carvalho está sugerindo a criação de um ambulatório especializado para o acompanhamento dos pacientes pós-Covid-19. Infelizmente, a luta contra o vírus não termina com o fim do período da infecção, pois muitas pessoas ficaram com sequelas da doença. São 30 e poucos mil pessoas que confirmaram a contaminação pelo Covid. E nós temos hoje, apoiado pela UPF, o acompanhamento de mais ou menos 600 pessoas. Está ficando uma margem muito grande de pessoas que estão desassistidas nesse momento do pós-Covid. Então, por isso nós sugerimos ao Executivo que seja criado um ambulatório para acompanhamento dessas pessoas que foram contaminadas pelo Covid e que hoje estão em suas residências. A UPF está se atendo mais a pessoas que foram entubadas, mas as pessoas que não foram entubadas, que ficaram em suas residências sendo tratados, também passam e podem estar com sequelas pós-Covid. Por isso a gente sugeriu ao Executivo, estamos sugerindo ao Executivo, que seja criado um ambulatório para acompanhamento clínico dessas pessoas, para que façam a sugestão e
a medicação para que elas sejam tratadas após a sequela do Covid, né? Já a vereadora Regina Costa dos Santos pediu ao Poder Executivo a ampliação da equipe de trabalho da vigilância sanitária. A medida busca o fortalecimento das ações de fiscalização dos protocolos de segurança. A pedetista acredita que o reforço no efetivo é importante para frear os casos ativos de coronavírus e de óbitos em Passo Fundo. Na verdade, assim, a vigilância sanitária ela continua com o mesmo número de efetivos que ela tinha antes da pandemia. Então, eles têm cerca de 8 servidores, né, atuando nessa pasta com toda a demanda da vigilância sanitária, mais a fiscalização da pandemia. Então, é necessário essa ampliação desse serviço, porque eu entendo que a gente vai combater essa pandemia que está aí. Eu acho que a gente vem avançando significativamente na vacinação, mas a gente precisa ter fiscalização e monitoramento. A gente observa que os trabalhadores que estão na linha de frente estão sobrecarregados e que precisa, sim, de medidas efetivas de estar aumentando o número de servidores nesta pasta. O prefeito Pedro Almeida publicou um novo decreto sobre o horário limite de atendimento ao público durante a pandemia. A partir de hoje, as atividades poderão funcionar das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. A mudança impacta principalmente nos restaurantes que terão 1 hora a mais para atender os clientes. Todos os estabelecimentos, além de respeitarem o tempo máximo, terão de continuar adotando os protocolos de prevenção ao coronavírus. E a edição de hoje encerra com um alerta. Todos os anos, o Brasil registra em torno de 30 mil novos casos de câncer de pulmão e outras 30 mil vidas são perdidas para a doença. Pensando nisso, nós pedimos ao oncologista clínico Alex Seidel que gravasse um vídeo destacando os principais sintomas, o diagnóstico e as formas de tratamento. Infelizmente, o câncer de pulmão é um câncer muito incidente na nossa população. Excluindo os casos de câncer de pele de não melanoma, o câncer de pulmão é o segundo câncer mais incidente na população masculina e o quarto câncer mais incidente na população feminina. Quando falamos em poder de mortalidade, o câncer de pulmão é o câncer que mais mata atualmente na população adulta. Então é muito importante estar orientado quanto aos sintomas, exames e tratamento dessa doença. Falando em fator de risco, o principal fator de risco é o tabagismo. Tá? Cerca de 90% dos casos de câncer de pulmão, o tabagismo vai ser o fator desencadeador da patologia. Existem alguns sintomas mais prevalentes nessa doença, principalmente tosse, às vezes associada com sangue, chiado no peito, uma falta de ar gradativa, então que vai aumentando conforme o tempo, e também uma perda de peso sem uma causa aparente. Mas lembrar que esses sintomas aparecem geralmente quando a doença já está num estágio mais avançado. Então, por isso, existem alguns programas de rastreamento dessa patologia. Por exemplo, tomografia de baixa dose. Existem pacientes que têm indicação de fazer esse exame, principalmente quem tem 50 anos ou mais e que fumou por pelo menos 20 anos um maço de tabaco por dia. Então, esses pacientes teriam um risco muito aumentado de desenvolver a doença, e aí então teria necessidade de fazer a tomografia para pegar nódulos mais iniciais que conseguiriam fazer o diagnóstico, reduzindo assim a mortalidade desse paciente e aumentando muito a chance de cura desse paciente. O tratamento vai depender muito do estágio então da doença. Em estágios mais iniciais, a cirurgia tende a ser o tratamento padrão, às vezes associado com quimioterapia também. Em situações onde os linfonodos estão comprometidos, geralmente o tratamento visa associação de quimioterapia com radioterapia e depois de imunoterapia. Em doenças mais avançadas, onde tem metástases, principalmente nos pulmões, ossos ou fígado, ou glândula adrenal, que são os sítios mais incidentes, o tratamento tende a ser com imunoterapia. Hoje a gente pesquisa também painéis genéticos nessa patologia, principalmente quando estamos diante de câncer de pulmão do tipo histológico adenocarcinoma. Solicitamos esse exame para identificar possíveis mutações que a gente chama de terapia-alvo direcionados, onde esse paciente tem uma eficácia muito maior se comparado com a quimioterapia,
aumentando a sobrevida desse paciente e também dando mais qualidade de vida para esse paciente. Então é muito importante a população estar orientada quanto a esses sintomas e principalmente ao hábito de fumar. Ainda que nossa população vem diminuindo o consumo de tabaco, ainda muitas pessoas estão fumando e isso aumenta muito o risco não só do câncer de pulmão, como várias outras doenças, principalmente câncer de pâncreas, câncer de mama, câncer de próstata também estão muito relacionados ao tabaco. E hoje nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.